de não professor, né? gostar, né? É, É, tem muita gente que tem preconceito com terror ainda, associa com coisas que não tem nada a ver, mas isso. assim, é um gênero importante de. A gente Oi, não Érica. reconhece muito a importância porque tem medo, literalmente, muitas vezes. Exatamente. Eu E vou aí me isso gera um apresentar. preconceito. E eu vou passar a bola para a Thaís se apresentar e me falar por que que ela ama tanto ela iniciando no terror. Quem não me conhece aqui, acha difícil, né? Mas eu sou a Paula Pagu, como eu disse, sou professora de sala de leitura, sou contadora de histórias, escritora independente, estou aí na luta da literatura, porque uma coisa que a pandemia mostrou, a quarentena, é como a literatura salva e como ela é imprescindível e importante para qualquer idade. Passa a bola aí para a Thaís. Thaís, se apresenta e fala para a gente por que que você é tão apaixonado por esse universo. Passa a bola mais ou menos. Nós estamos num bate-papo aqui, né? Agora, agora eu vou falar um pouquinho para a gente começar o bate-papo, né? Boa noite a todo mundo que está aí, que entrou já. Tô vendo Alessandra. bastante gente. Oba! Vamos lá, gente. Aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, se não der para responder aqui também na live, a gente vê depois, né? E aí eu respondo Isso. no próprio perfil aqui do Pílulas Sombrias, tá? Então, bom, você quer saber como é que eu entrei no terror, assim? Como é que eu me Isso. interessei e tal? Bom, o terror já faz parte, né, da minha vida desde criança, né? Porque minha mãe era, como diz a Kathleen Doughty, que é uma autora de uns livros que falam sobre morte, né? Ela é estadunidense. Ela diz que os pais dela, ela oferecia o livro dela, né, aos pais, um livro que ela fez, porque eles deixaram a criança esquisita ser uma criança esquisita. Então, então, assim, ela se desenvolveu e se desenvolveu bem, né? Hoje ela tem um canal também, né? E é escritora. Bom, então, a gente tem um pouquinho de receio, né? Sempre de trabalhar, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada e introduzida aos poucos, né? Não é assim também um gênero fácil, né? De fácil digestão, por exemplo, vamos dizer assim. Com certeza. Então, no final eu acabei descobrindo, né, que eu, assim como o Tim Burton, eu já assistia filmes do Vincent Price, já assistia filmes de terror desde criança. Né? Minha mãe assistia junto. E aí eu sempre me interessei. E fora aquilo que acho que muitos que estão participando aqui já passaram, né? Que é aquela famosa. Você vai ao interior, ou então com os avós ou tios, você à noite junta todo mundo e começa a contar aqueles causos, né? Aquelas histórias que sempre tem uma assombração na história, né? Algumas são Com certeza. engraçadas, outras são muito assustadoras, né? O pior é que a gente, quando era criança, nem consegue apagar a luz direito, nem consegue depois ir no banheiro à noite, mas ficava lá assim, né? Ouvindo aquelas histórias. Eu Eu. também. Eu também. Falava que juntava aquele monte de adulto lá, assim, na calçada no interior, no interior paulista aqui, eles colocavam as cadeiras na calçada, a criançada, eu no meio, né? A gente ficava, eu e meus primos lá, tudo sentado numa mureta, só escutando lá. Eles fingiam que não estavam vendo a gente, né? E continuavam contando. Né? E a gente sempre aprendeu muitas coisas com isso. E aí eu comecei, uma época, eu continuei sempre gostando de terror, né? De horror. E tem literatura no cinema, nas artes também, né? Porque todas as artes têm pintura também, tudo tem. Sempre me fascinou, né? Só que aí eu resolvi ir atrás, né? Então, a professora Érica, que é a minha colega de sala de leitura, que tá aí, ela me ajudou, né? Ela percebeu que eu já tinha um estilão burtoniano, então aí ela me abriu os olhos aí para eu assumir a cadeira do Tim Burton na Alp, né? Na Academia de Letras dos Professores, e aí eu senti que não tinha mais volta. Eu fui me interessando cada vez mais e arrumando cada vez mais material. Aliás, eu percebi que eu já tinha muito material e eu precisava fazer alguma coisa com aquilo, né? Entendi. Então aí Entendi. eu me arrisquei, né, a fazer um trabalho com as crianças, então, né? Quando eu tive uns 3 anos atrás, eu me arrisquei a fazer um trabalho
Falei, vamos ver, né? Se funciona. Se eu ver que não tá dando certo, já paro, né? Mas a coisa fluiu, a criançada adorou, porque eles são meio fascinados, né? A Sim. gente, é só lembrar quando a gente era criança, né? É que depois a maioria vai deixando pra lá, vai indo pra outras coisas, né? E aí você para de pensar nisso, só fala, ai, não gosto, tal, ai, que nojo, que horror, né? Que é um horror mesmo, né? O trocadilho. Mas A pergunta muitos que eu ia te acabam. fazer, a próxima era mais ou menos essa. Por que que você acha que as crianças e os adolescentes gostam? E a Dani está falando que teve um blog por um tempo e que ela falou do gênero e viu que era difícil falar. É difícil mesmo. Hoje eu coloquei É uma difícil. contação de histórias que até a Thaís me abriu portas para um escritor. E aí, quando eu coloquei em um grupo, uma pessoa falou: ai, mas essa história tem um final muito triste. Não Então, gostei, fico mexida, né? porque o terror é assim, você pode não gostar, ou gostar de algum subgênero do terror, mas indiferente você não fica. Isso é fato. Você não fica indiferente. Ou você gosta ou desgosta, mas indiferente não dá para passar. Né? Então, acho que é isso. Acho que isso é importante, né? Por que que eles gostam do horror? Uma das coisas também uma das coisas, né? É que libera endorfina depois que passa o medo, né? E o susto, aquela situação de tensão que o terror às vezes gera, num terror psicológico e tal. Então, a liberação da endorfina, o negócio é físico mesmo, tá vendo? A coisa é física. A liberação de endorfina, aquela sensação, às vezes a pessoa é como outras coisas, né? Praticar atividade física, a adrenalina, por exemplo, o pessoal que pratica muito esporte de aventura, né? Esporte radical. Então, a liberação daquela substância no organismo faz com que você tenha um bem-estar, uma sensação boa. Ô, Mas para Thaís, chegar na sensação boa, para tudo, que a nossa mestra conseguiu assistir uma live nossa, a Thalita, que é a nossa que mestra da sala de leitura. ó, tem meus alunos aí Pode falar também. errado, nada aqui. Aê, Ana Júlia! O pessoal tá entrando aí. Ó, se quiser comentar, fazer alguma pergunta também. Pode fazer do que eu estou anotando aqui também. Legal. Só não tô vendo o tempo aqui. Me perdi. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo o tempo, estou anotando, fica tranquila. Aí sim. Senão eu me empolgo. E como você falou, continuando a sua fala, eu acho que eles gostam da adrenalina e eles gostam dessa coisa de falar, eu assisti tal filme, eu gosto de tal livro. E eles entram na sala de leitura, eu fiz uma parte só de terror, porque a sala de leitura a gente acaba arrumando e modificando de acordo com o que o aluno vai gostando. Para o aluno ter esse prazer da leitura, esse gosto da leitura, essa leitura por prazer para a vida. O nosso intuito, acho que principal, é esse, né? E aí eu fiz um só de terror. Eles amam, do pequeno ao grande. Eles gostam de ter aquela partezinha do terror para curtir, como você falou, para se assustar, para ler com outro, para virar a página e ver o que vai acontecer. E a Thaís que me trouxe esse universo do terror, eu estava falando com ela assim, o terror ensina muito, gente. O terror ensina a gente a refletir, a ter malícia, a ver que as histórias não têm só finais felizes. Exatamente. Como a vida de todo mundo. A nossa vida só tem final feliz? Só tem gente legal? Só tem coisas boas? Não tem. Infelizmente, não tem. Ou felizmente, para a gente aprender também. Não é, Thaís? Exatamente. E o terror, que ele proporciona medo, né? E situações, né? Às vezes que você se confronta, é também, além dessa parte física, né? De liberar endorfina e tal, tem a parte psicológica, né? Que facilita muitas vezes você chegar, ou o adolescente, ou a criança, falar alguma coisa, às vezes, para você, que ele não falaria em outra situação. Ou ele trabalhar essa questão refletindo sobre isso. Muitas vezes ele não tem como, ele nem entende, às vezes, o que ele está sentindo, e vendo, ou lendo, ou ouvindo uma história de terror, que tem vários tipos, né? Aqui no perfil eu vou falar dos vários tipos de terror que existe, né? Que a gente acha, muitas vezes fica com um estereótipo só em mente, mas não é, né? Tem os subgêneros. Eles gostam muito, né? Tem até o terror infantil, né? Hoje ele está crescendo muito.
E isso facilita a gente refletir e levar os alunos a refletirem também sobre algumas questões, né? Fazer rodas de conversa, muitas A vezes. Alessandra está falando aqui, ó, para a gente lidar com as próprias sombras. E ela falou que os pequenos hoje em dia também querem terror, né? Querem. A sombra é uma questão importante no terror, né? Porque muitas vezes, você precisa ter uma colinha aqui do Freud, né? Que ele tem um livro que fala sobre isso. Vou pegar a cola aqui. Tá. Porque eu vou citar um texto. Falando, ó, que o medo encoraja a decidir sobre pressão. Então, eu estou aprendendo essas coisas, né? Como o medo nos ensina. Beijão, Carlos. É um grande contador de histórias nosso, tá aí aqui também na live. Oi, Carlos. E aí, o que acontece? Quando você passa por uma situação de terror, que na literatura ou no cinema, por exemplo, ou algum quadro que te causa uma escultura que te causa um impacto, né? Você vive aquilo que talvez você não conseguiu trabalhar, aquela parte, um sentimento, algum sentimento que está em você, você não conseguiu trabalhar aquilo ainda. Você consegue ressignificar aquilo, porque você vive aquilo, mas sem estar naquela situação, uma catarse, né? Então faz aquela catarse básica e aí você consegue muitas vezes não ir colocando, não varrendo essas suas sombras para baixo do tapete, né? Isso muitas vezes é o que dá problema no futuro, né? Essa sombra que a gente precisa, todos nós, né? Precisamos trabalhar isso, né? Os psicólogos ajudam muito nessa parte também, mas em doses homeopáticas, vamos dizer assim, o terror também faz isso, né? Filme, quando você chora num filme, quando você ri muito, você sai com aquela sensação leve, é porque você fez a sua catarse de todo dia, né? Eu vou citar um trechinho aqui, posso? A Paula entrou, Ana Paula. Isso, o Carlos está falando aqui, os contos de fadas também faziam isso, né? Porque o conto de fada não era tão açucarado assim como a gente tem hoje algumas versões, né? A gente tem coisas mais pesadas, né? O teatro grego fazia isso também, né? Alguns médicos na Grécia, né? Eles receitavam, vamos dizer assim, entre aspas, o medicamento e te aconselhavam a assistir tais e tais peças, né? De teatro também. Porque aí, o que acontecia? A pessoa, além de tomar lá o remédio, fazia catarse, né? Então, esse assunto que o Carlos está falando aí dos contos de fada dá muito pano para manga também, da outra live, viu? Assim, o lado sombrio do conto de fada. Assim que entrou, Cíntia. Oi, que linda! A Cíntia entende de horror, gente. A Cíntia... uma página maravilhosa no Instagram. E aí, eu vou ler um trechinho aqui, né? Que ele tem um livro que chama Das Unheimlich. Unheimlich não tem tradução no português, né? Então, o máximo que conseguiu traduzir foi chegar estranho ou perturbador. Ele define assim, né? Vou ler aqui um trechinho. Ele se inspirou, né, o Freud, no conto do Homem de Areia, do Hoffmann, que tem uma boneca lá, né? Tem muito filme que tem boneca, né? Filme de terror. Então, você vê, em 1919, o Freud já analisou um conto que era anterior, né? Ele era 100 anos antes, né? Então, em 1800, já tinha conto de terror de boneca, né, gente? Então, tem a boneca Olímpia, né? Que é do Homem de Areia, e ele fez essa teoria inspirado nesse conto do Hoffmann, né? Sensação perturbadora, uma situação ou objeto ou ser, né, perturbador, geralmente é o estranho, né? Que, sim, ao mesmo tempo tem conotações familiares e estranhas. Então, isso cria uma confusão na mente da pessoa, né? Então, um Heimlich é isso, o estranho, quando você tem aquele estranhamento. Isso pode ser causado por qualquer coisa, né, que não faz muita parte da sua realidade. Então, mas você tem. Por que a gente tem essa familiaridade e tem esse estranhamento? Porque é alguma coisa que está na sua sombra, geralmente, né? Então, o terror, ele trabalha com o vazio.
Lembra quando a gente vai ver um filme de terror que fica muitas vezes aquele... Tá só o personagem lá, olha para um lado, olha para o outro, ou numa literatura, né, num conto, e você, Sim. aquela sensação de descontrole, né? Você não sabe o que vai acontecer depois, né? Então você E vai criando aquela tensão. E quem preenche isso é a nossa sombra, né? Então o que a gente já viveu, o que a gente tem, e muitas vezes a gente às vezes nem quer assumir que é a sombra, né? Que a gente vai tudo guardando isso na sombra, às vezes que a gente tem vontade de dar uns tapas em alguém e tal, a gente vai jogando isso pra sombra, né? Então, e vai isso o terror ajuda muito a trabalhar, né? Porque você vai preencher esses vazios com a sombra. Por isso que às vezes não é nada, mas você já ficou aterrorizado já. Né? Você já tomou um susto. A Renata, ela referendou, né, aquilo que você falou, que a gente não pode reprimir nossas sombras, que a gente aprende isso na arte, na psicologia. E a Érica, ela comentou uma coisa que é uma das questões que eu queria trabalhar com você, que ela sofreu preconceito por uma mãe do oitavo ano, que a criança leu um livro do Edgar Allan Poe e a mãe foi criticar. Como você acha que a gente poderia trabalhar esse preconceito sobre esse gênero nas escolas? Então, eu acho assim, ele tem que ser trabalhado aos poucos, né? Bem aos poucos. Não é de uma hora para outra que a gente consegue trabalhar. E sempre a gente vai ter algum problema, principalmente com a família, né? Ou com os pais. Então, com alguns, né? Então, a gente tem que bolar uma forma, né? Eu ainda estou trabalhando isso, né? Como que a gente atinge os pais também, né? Porque eles não estão ali assistindo a aula muitas vezes. Né? Então, isso vai chegar através das crianças, né? Ou dos adolescentes na casa. E às vezes chega meio torto, né? Então não é... Às vezes, porque às vezes já se tem um preconceito. Né? Esse preconceito que já é formado, né? Como todo preconceito, é formado por uma ideia pré-concebida. Né? E aí você, ao invés de você encarar essa coisa que você tem preconceito e conhecer melhor, você simplesmente repudia. Né? Você não quer nem ouvir falar muitas vezes, né? Que acontece com muitas palavras, né? Que a pessoa nem pronuncia. Isso é um tipo também de... Né? Isso também é problemático. Então, é muito aos poucos que a gente trabalha. A gente tem que... Eu acho que não tem nem como escapar da teoria na escola. Você tem que estudar um pouquinho da teoria do que é o horror, o que ele faz, né? Por que ele existe? Por que ele é importante? E a gente começar aos poucos também, né? É lógico que tem gente que não vai gostar, ou tem gente que vai gostar de um outro estilo. Tem gente que não gosta de Edgar Allan Poe, mas vai gostar de um outro, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, é terror e pouca gente sabe, né? Porque não parece terror, né? Entendi. Não parece. Mas que era do Roald Dahl, né? É o livro, né? No qual foi baseado os filmes. A primeira versão e a segunda. Entendi. O Então, pessoal tá aqui terror morrendo das bonecas, viu? O pessoal tá morrendo de medo das bonecas. Você só falou da boneca, já tem um monte de gente com medo de bonecas. Tá vendo? Porque são medos ancestrais, né? São coisas que... É o medo do autômato. Isso vem de longe, né? A boneca continua sendo um ser inanimado que tem uma cara. E se essa cara fala, né? Esse é o problema. Se ela adquire vida, né? Então, não é, por exemplo, não é todo terror que é sobrenatural, né? Ele é o mais comum, mas não é todo terror que é sobrenatural, que tem espírito, fantasma, ou seres, né? Criaturas, sei lá, de outro mundo, monstros. Não é todo terror que trabalha com isso, né? Tem vários e é como tipos. você fala, às vezes a gente gosta de um tipo, mais do que o outro. Eu gosto mais da suspense do que aquele terror mais, assim, não sei como posso... Mais sangrento, de repente, uma coisa mais... Né? Eu gosto do antes, assim, será o que vai acontecer? E a pessoa pode gostar de outro. Construindo, né? Vai construindo, vai te levando para cima e quando chega lá em cima solta, não é? É mais ou menos uma sensação assim. Mas a criançada gosta desse tipo também, né? Tem muitos curtas de terror no YouTube e eu cheguei a passar alguns na escola. Lógico que eu selecionei antes, porque tem uns que não dá, né? Só para quem já gosta mesmo, né? Mas assim, eu selecionei vários tipos de terror
E aí eu passei vários para ele sem falar que tipo que era. Aí eu expliquei o tipo depois, para ver a sensação de cada um, né? Então a gente faz sempre roda de conversa. É importante nunca deixar, nunca você passar ou ler um terror na sala de aula a pessoa ir embora e você não discutiu. Você tem que discutir na hora. Ah, isso é bem legal. Isso é importante. Isso é importante também. Você não pode ir com dúvida, né? Nem só com aquela ideia na cabeça. Você viu aquilo e daí, né? Que eu não entendi ou então só fiquei com medo. Não, você tem que discutir o assunto. Então sempre, como a aula de sala de leitura é 45 minutos só, né? Então eu sempre escolhia curtas metragens para dar tempo da gente discutir. Às vezes dava para ver 2, né? E ao invés de eu fazer em outubro, né? Eu fiz em outubro esses tempos aí, mas geralmente eu faço. Eu ia começar a fazer esse ano, né? Não se sabe se vai dar para fazer ainda. Ninguém sabe, mas estamos aqui em alguma coisa. Por causa do terror da vida real, eu particularmente acho o terror, quando ele se aproxima muito da realidade, eu acho mais apavorante. Geralmente. Tá aí. E aí... Pode continuar, pode falar. Eu lembrei, acho que as pessoas têm aquelas memórias. Eu parecia com a menina do Poltergeister, aí eu morria de medo, todo mundo me chamava da menina do Poltergeist. E também, que eu já comentei isso com você, eu era muito encantada com Frankenstein quando eu era pequena. E levei isso até hoje, porque eu achava triste, eu falava, gente, ele não tem ninguém parecido com ele. Que coisa, o Frankenstein é um terror, mas, para você ver, é o terror, mas que é o terror clássico, né? Que é aquele que você tem uma sensibilidade lá também, uma poesia, né? Tem poesia, tem beleza no terror também. É meio estranho falar isso, né? Mas sim, é que a gente tem que abrir um pouquinho assim, a mente para experimentar, né? Se não gostar, ok, mas tem que experimentar, eu acho, né? E experimentar vários estilos. Pode ser que aquele você não gostou, né? Mas um outro você vai gostar. Né? O Frankenstein terror próximo da realidade, a Ana Paula tá pedindo aqui. Terror próximo da realidade. Tem muito curta-metragem de terror próximo da realidade, viu? Deixa eu ver agora. Enquanto você vai pensando, eu vou pegar esse gancho da realidade. Você acha importante a gente trabalhar as questões de morte, medo? Porque hoje eu tenho filhos, né? E você vê que na televisão é o tempo inteiro. Nossa, por conta da realidade que a gente está vivendo, tantos mortos. Abriu-se tantas covas para esses mortos ficaram um monte na porta do cemitério. Como trabalhar isso, essa questão a importância do medo e da morte? Então, morte também é um assunto tabu, né? Isso acho que para qualquer idade, não só para criança e para adolescente. E aí a gente acaba... Tem muitos livros, não só de terror, que trabalham a questão da morte com crianças, né? Que facilitam. Depois aqui no perfil aqui do Pílulas Sombrias eu vou colocar aos poucos, né? Algumas sugestões de livro relativo a isso, né? A trabalhar a questão da morte na escola ou com as crianças. Ou em casa mesmo, né? Aí a gente tem muitos livros assim, que ajudam, né? Tem alguns que são até meio... são bonitinhos, são engraçados, né? Mas esse conceito de morte, ele varia de civilização para civilização, né? De povo para povo. Nas culturas é diferente a concepção e a manifestação, né? Dessa perda, desse luto. É diferente. Entendi. Né? Então, mas para trabalhar isso tem que ser também aos poucos e o melhor é trabalhar com a literatura mesmo, né? Então, escolher temas, livros, né? E eles não vão ter um final feliz, gente. Eles podem ter um final, como é que fala? Confortável, assim. Não é triste, é um sentimento diferente, assim, morninho, né? Um sentimento mais tranquilo, né? E isso, sendo trabalhado aos poucos, facilita depois você falar do assunto. Sim. Né, com a criança. Então, eu acho que tem que ser através da literatura mesmo. A literatura vai te ajudar muito, se você precisa falar sobre isso. Mas a questão que você falou, do que a gente está vivendo hoje, né?
Tá Isso. falando dos que tratam de violência doméstica também são muito próximo da realidade, né? A violência. E também eu acho que a literatura, Thaís, você chegou através da literatura, acho que não tem como. E aí, aos poucos, você vai introduzindo. Né? Aos poucos eu vou colocar muitas sugestões aqui no canal. As pessoas falaram muito isso, Thaís, nos comentários, como é importante a gente vencer os preconceitos na escola. Então, se o terror é um preconceito, é legal que a gente trabalhe isso na escola. E a Cíntia falou que ela sofre preconceito por gostar de horror. Cíntia, a gente aqui, acho lindo sua página. E de tudo que a gente faz, acho que de diferente, né, Thaís? A gente vai sofrer algum tipo de represália, de preconceito e devemos seguir. Exatamente. Eu acho que é isso, né? A Ana Paula, pergunta da Paty aí que eu vi agora, já vou responder, porque eu vou falar sobre isso, tá? Já. Lendas urbanas, aí tá falando também. Vou ter muitas lendas urbanas aqui. O canal aqui, o perfil aqui é novo, né? Recente, mas é uma ideia antiga, né? Que eu criei coragem agora nessa quarentena para colocar em prática, né? E a gente tem ideia de fazer muitas coisas, inclusive com a cultura popular, né? Com o que a gente chama de folclore, né? Mas é o imaginário popular, né? Do Brasil e comparação aí também com outras culturas, porque a gente tem meio eurocentrado, né? Então a gente tem terror e tem autores, inclusive, produzindo terror hoje em tudo que é país, né? O terror africano também é bem arrepiante, viu, gente? Eu tenho uns livros de terror africano aqui, que é bem arrepiante. E o terror asiático, né? Principalmente o japonês, que tanto que tem o chamado, né? O chamado é baseado numa lenda japonesa, né? Então, geralmente, esses filmes, assim, são baseados em lendas urbanas ou lendas do folclore local, né? A Leilane perguntou aí sobre a situação, né, que a gente está vivendo. Eu até estava ameaçando falar e depois parei. Que isso não tem como escapar de se falar de morte, principalmente diante desse cenário, né, que a gente está vivendo. Então, que seja de uma forma um pouco mais leve, né? Então, acho que a literatura tem que trabalhar através da literatura. Meu marido entrou, a Bruna entrou, meu marido entrou, a Bruna entrou, um beijo. Thaís, estão perguntando se você indica algum livro para iniciar o terror com as crianças. Você tem algum assim que você se recorde? Para iniciar? Ou para aqueles menos? Tem aqueles que é bem para iniciar bem pequenininho, né? E tem para iniciar um pouquinho maior, por exemplo, lá no 5º ano. Né? Tem, por exemplo, acho que até tem aqui. Tem aqueles curtas que você me indicou, aquele Juro que Vi, também é legal, porque é cultura popular brasileira e dá um medinho, gente. O Juro que Vi é a série, né? É muito legal essa série, eu trabalho muito. Né? Então é uma sugestão também para se trabalhar. Viva a vida, uma festa. Heloísa Prieto, bem lembrado, Érica. Heloísa Prieto aqui, o Tim Burton, a poesia dele, né? Tá até aqui, ó. Não sei se vai dar tempo da gente ler alguns, né? Vou até mostrar o livro aqui, ó. Isso eu tenho. Fica ao contrário, né? Porque pouca gente sabe que a Cíntia, bem lembrado, Cíntia, que ele fica aqui, né? Já na cabeceira, que até caiu o meu. Então, Heloísa Prieto, eu até já publiquei um trechinho ontem, né? A Larissa entrou aí, ó. E aí, depois eu falo um pouquinho do Tim Burton, porque senão eu vou começar a falar dele aqui, né? Vou responder a pergunta, não me perco. Já falo um pouquinho. Heloísa Prieto é muito bom, né? Até o próprio Ricardo Azevedo, né? Que tem alguns, apesar dele trabalhar com folclore, não dá pra fugir, né? Exatamente. Conto de Enganar a Morte. Tem aquele Só um Minutinho, né? Que a gente tem na sala de leitura, que é muito legal também, já é uma outra cultura, né? Que mostra. E aí já encara a morte de uma forma mais alegre até, né? Sim. Porque é uma outra cultura. As culturas encaram a forma de formas diferentes, inclusive alegres, né? Eu sou guia de turismo também, né? E eu trabalho com as lendas urbanas de São Paulo. Eu vou fazer um merchan aqui também.
Agora não está tendo, né? Mas fica para as próximas. Mas a gente tem muita coisa aqui em São Paulo mesmo, né? Não só no interior, em Minas e tal. É Contos de Enganar a Morte, esse é perfeito. É muito legal. Eles adoram. Aí Beijo, tem o Sete Gritos de Horror, né? Também, os adolescentes gostam muito. Histórias para não dormir. Tem muitos livros, aí eu vou indicar vários aqui no perfil também. Né? E Tem a muito. família Adams, né? Que a gente tem de memória afetiva de pequenininho, que era demais, né? Isso. Família Adams era demais, né? Também, eu acho. Aqui que eu ia achar. Esse daqui eles gostaram muito, ó. Mortina. É estilo Família Adams, tá vendo? Esse daqui é da Bárbara Cantini. Tem muito autor de horror nacional, viu? Esse daqui é bem, bem bonitinho, né? Eles gostaram bastante. Tá Mas vendo? tem muito horror nacional. Muito. Né? Eu tenho umas... E muito HQ também, né? O Edgar Allan Poe está muito mais acessível hoje para a juventude através das HQs, né? Dos quadrinhos. Eu tenho algumas aqui, né? Tem contos do Machado de Assis, tem muitos contos de terror. Tem. Né? Sete Ossos e uma Maldição, é muito bom também, ó. Então tem muito, gente. O Cadáver Ouve Rádio, ó, daquela coleção clássica, a coleção Vagalume, bem lembrado aí, ó. Isso é bem legal. Esse aí arrasou, hein? Isso aí bem legal mesmo. Ô, Thaís, você acha que se nós trabalharmos nas outras culturas, a questão da morte é legal para criança? Muito importante, né? Inclusive aqui a pergunta que eu vou juntar com a pergunta que a Paty fez, né? Que a Ana Paula fez aí, a pergunta da Paty, que é a relação com a religiosidade, né? Tem relação com a religiosidade? Tem. Principalmente com o horror sobrenatural. Porque o desconhecido, né? O ser humano, a gente sempre teve medo do desconhecido. Né? O desconhecido sempre cria essa sensação de insegurança, né? De espanto. Então, por isso, é aí que ele se liga à religiosidade. Tanto quanto que a gente vê os filmes de possessão, né? Tem a ver com a religiosidade, não tem como não ter a ver. Então, esses filmes de terror sobrenatural, geralmente eles têm a ver com algum aspecto de alguma religião. Né? Geralmente judaico-cristã, né? As figuras que fascinam, né? Acho os adolescentes também, que é bruxa, né? A bruxa também tem a ver com a religiosidade, porque é uma mulher que tem a ver com religiosidade, e eu já discuti muito o machismo, né? Em sala de aula, contando histórias de terror com bruxas, né? Então isso dá para trabalhar muito. Desconstruir a figura da bruxa clássica, né? Clássica. Foi criada, né? Pelo paternalismo aí, pelo patriarcado. E aí a gente vai desconstruindo uma série de figuras, né, que foram estereotipadas com a figura da bruxa, e outras figuras que são arquétipos, né, de alguma coisa que você faz essa catarse, né? O vampiro, o fantasma, cada um deles é um símbolo de alguma coisa, né? O lobisomem, até a fada, né? Então, porque tem horas que o mundo fantástico, né, a fantasia e o terror, eles se fundem, né, que dá o terror fantástico, né, que é muito do Alex Mir, né, que você leu, que é um terror fantástico. Então, zumbi, por exemplo, cada um deles um símbolo, né, também é um símbolo, e isso ajuda a gente a trabalhar muita coisa psicologicamente, né. Isso mesmo. Isso, tem gente... E a religiosidade, por exemplo, eu falei lá no post de hoje à tarde, ela tá falando que o diabo tem muitas falas machistas, tem mesmo. Mas o diabo dança conforme a música, Ana Paula. Certo? O diabo dança conforme a música, então, que é para ganhar, né, o esquema. Então, a gente tem, no caso da religiosidade, hoje, por exemplo... não muita gente sabe disso, né? Mas hoje é Halloween aqui no Hemisfério Sul. É a véspera da manhã, né? Que é o Samhain, que é uma tradição da religião que é considerada pagã, né? Pagão também é um termo meio pejorativo, meio
meio preconceituoso, né? Eu não costumo falar pagão, falo a religião antiga, né? Então, a religião antiga lá, e que permanecem algumas, né? Nos celtas, por exemplo, pessoal que... Tem gente que segue até hoje, né? Os wiccanos, né? Tem várias vertentes aí. E tem a roda do ano. Então, o tempo para eles, para os antigos, né? Ele obedecia... ele era um tempo circular, ele não era um tempo linear, igual a gente tem essa pretensão de fazer. Eu acho que o dele estava mais certo, o tempo circular. Que você tem as estações do ano e ele volta para outra estação do ano. Então, um tempo circular. E aí você tem 8 estações, vamos dizer assim, não tem 4, né? Tem as intermediárias. E agora seria a estação, para nós, por isso que no hemisfério, por isso que os hemisférios, as comemorações são invertidas, né? Agora no hemisfério norte é o Beltane, que é a chegada do verão, né? Tá prestes a entrar o verão, tá na primavera e vai entrar o verão. Para nós aqui tá no outono e logo vai entrar o inverno, né? Então para nós já é o recolhimento. O que isso tem a ver com terror? Porque o Halloween veio daí, né? Sim. Isso era uma religião, assim como as mitologias também eram religiões, né? Uma boa parte. Né? Os deuses, né? Por que a gente fala deuses, né? Porque era uma religião. Né? Tem pessoas hoje que seguem ainda essas religiões politeístas antigas, né? E aí a gente tem essas comemorações. E aqui tem toda aquela... Sim, que era o que eu queria te perguntar agora, Thaís. Por que você acha que tem tanta polêmica no Halloween? Exatamente, porque hoje é Halloween, não é? Mas pouca gente sabe, né? Algumas pessoas sabem, mas pouca gente sabe, que é o Samhain, né? O que é o Halloween, para começar, né? O Samhain. O Samhain, nem sei se eu estou pronunciando direito, mas é em gaélico, né? Mas você tem... hoje, eles acreditavam que hoje seria uma abertura de um portal, né? E que você poderia... Por isso que eu coloquei aquela vela, quem viu o post viu uma vela lá, né? Porque era tradição e é até hoje, em muitos países, de se colocar uma vela, uma velinha acesa, geralmente dentro de um vidro, né? Um vidro aberto assim. Você coloca na janela, que é para guiar as almas dos seus ancestrais para vocês fazerem uma reunião e um banquete juntos. E aí você convive com seus ancestrais, as portas do outro mundo estão abertas naquelas 24 horas, e aí você tem gente que deixa os lugares vagos na mesa de jantar como se fossem ser ocupados, né? Pelos parentes, pelos amigos que se foram. Então, eu gosto muito, basicamente, assim. E isso veio, a abóbora, por exemplo, eles tinham... Porque como é que chegou essa abóbora aqui, né? Geralmente lá, nos países da Europa, né? Lá na Inglaterra, Irlanda, principalmente, Escócia, eles colocavam dentro de um nabo. É isso mesmo, um nabo. Eles escavavam um nabo, porque não tinha abóbora. A abóbora é daqui, né? Das Américas, né? Então eles colocavam dentro do nabo para a vela não apagar, né? Para ficar acesa, porque tinha que ficar acesa do lado de fora, para os espíritos verem isso, né? Para eles conseguirem achar a sua casa, para poder fazer essa visita. E aí eles colocavam dentro do nabo. Quando chegou aqui, os imigrantes, né? Geralmente nos Estados Unidos e no Canadá, eles trouxeram essa tradição, e só que acharam um legume muito melhor, né? Acharam a abóbora, que a abóbora é bem mais resistente, mais bonita até, né? Então, daí que vem essa questão da abóbora, né? E aí foi se misturando com outras culturas, com outras lendas, que chegou lá no abóbora, né? No Jack. Quando chegou no Jack, né? Não era cabeça de nabo, então a cabeça de nabo ia ficar bem feinha, acho que ia ficar mais assustador do que cabeça de abóbora. Aqui o Carlos falou. E aí a gente tem... Isso mesmo, Cíntia, o filme que conta a história do Samhain, que é o Trick and Treat, né? A Cíntia tá dando dica de filme, ela dá dicas excelentes no perfil dela, viu? The Horror Girl Lembke. Acho que eu pronunciei certo, Cíntia. Me perdoa se eu não pronunciei, mas ela tá aí, ó, se liga. E aí a gente tem todo essa coisa, né, que você
que às vezes o tempo vai passando e se perde a origem disso. Então ele começa a não fazer mais sentido, né? Mas se a gente começar a ver em outras culturas também, muitas culturas têm isso, né? Os ancestrais, né? O cristianismo tem muito receio, tem muitas reservas quanto a falar sobre os ancestrais, né? E os eu acho que é importante, eu acho que você valoriza não só a sua história, mas você respeita a história dos outros também, né? Oi. Eu já contei essa história para você, vou contar para a galera que a minha sobrinha de 7 anos assistiu Viva a Vida é uma Festa e teve uma crise de pânico, porque nunca minha irmã tinha trabalhado com ela a questão da morte. Um filme que trabalha a morte de uma forma leve, uma forma encantadora, uma forma de resgate, uma forma de família. Ela ficou apavorada com aquilo, porque ela nunca tinha ouvido falar sobre a morte. Era um tabu na casa dela. Olha que coisa louca, né? Porque a gente finge que não existe a finitude da vida, né? Mas existe. E de repente a criança se depara com aquilo. E aí vai ter dificuldade de lidar com isso. Então é melhor a gente sempre ir falando aos pouquinhos, convivendo com isso, porque geralmente vai falando de uma forma leve e tal, porque uma hora vai acontecer, né, com alguém que a criança conhece. Então Sim. Isso tem um impacto menor na vida dela, né? Ela vai encarar isso, ela vai digerir isso com mais facilidade, né? Então eu acho importantíssimo trabalhar isso, né? E o filme Viva a Vida é uma Festa, ele é muito respeitoso, assim, ele mostra de uma forma muito legal, né? Eu sou suspeita com esse filme, né? Mas é de uma forma muito legal, ele trabalha essa ancestralidade, né? Porque você trabalhar o terror sobrenatural, que geralmente, muitas vezes ele nem é de susto, de nada, é só para fazer você refletir, você trabalha a morte, né? E aí de uma forma mais leve e ela ligada à ancestralidade, né? Você respeitando quem já passou por aqui. Né? Eu sempre falo que um dia nós seremos passado também. Né? E trabalhar de uma forma natural, como estão falando aí, com uma naturalidade, com a vida, Exatamente. Trabalhar a naturalidade com a morte. E o cara está falando que os povos originários trabalhavam essa passagem com uma forma mais leve. Mais leve, tranquila. Tanto que a gente percebe nas lendas indígenas, tem uma dose de terror ali e tem uma dose de trabalhando o sobrenatural para você conseguir lidar com a morte, né? Sim. O mundo sobrenatural, independente a gente não está discutindo a religião deles, né? A religiosidade, mas não tem como você, na verdade, a religião vem do sobrenatural e não o contrário, né? Tem muita gente falando que os povos europeus que não sabem trabalhar com a morte e passaram isso pra gente, herdamos isso deles. O que você acha disso? Tem muita gente perguntando disso. Então, depende dos povos da Europa também, que lá também tem muita variedade, né? Assim como na África, a variedade é enorme, né? A gente costuma falar África, ponto, né? Mas o conceito é muito diferente. É que aqui a gente teve como se diz, uma mistura, né? E em alguns casos a gente pegou mesmo essa coisa daquela... nem sei se seria cultural, mas virou cultural, né? Aquela coisa do preto, aquela coisa sempre sisudo, quando morre, aquele luto. Nem todos os povos têm um luto dessa forma, né? A gente vê no cinema aquele pessoal tudo de óculos escuros, assim, e aqui foi copiado um pouco daqui, né? Aqui foi copiado, aliás, de lá. Mas não necessariamente, e varia de país para país, né? Os países ali da onde veio Portugal, Espanha, ali Itália, né? O pessoal dali, eles não ficaram muito, né? De algumas regiões, não ficaram muito com essa tradição. Por exemplo, algumas regiões têm ainda essa tradição, tipo da roda do ano, né? Do Halloween que a gente tem, que não chama Halloween, mas é outro nome. Oi? Tô dando um oi pra mim, oi. Thaís, nós estamos nos encaminhando para o final, tá? Infelizmente, porque é bom, vai passando rápido.
E a Beth falou do Scooby-Doo, gente, é verdade, né? O Scooby-Doo sempre tinha uns fantasmas, umas coisas para Muito. desvendar, é verdade. Na É, década de 80, né, que teve muito, na década de 80 teve muitos desenhos, né, com a temática do sobrenatural, né? O Scooby-Doo era um, Caça-Fantasmas, tinha vários, né? Caroline, Tinha ela falou. muitos. Por que que você acha que se gosta tanto dos personagens estranhos, esquisitos? Qual é esse fascínio a esses personagens? Porque muitas vezes você é a sombra, né? Então você, às vezes, você passou por uma situação daquela, você foi considerado estranho, né? Nem em todas as rodas sociais você é considerado normal ou parte disso, né? Às vezes você é considerado estranho, né? Entendi. Então, bem ou mal, alguma vez você já passou pelo rótulo de estranheza. Vou tomar uma água aqui, ó. Pode, pode sim. E você acha que Homenagem. eu vou ser uma. Olha que lindo! Então, esse eu também amo. A Noiva Cadáver. Assisti com meu filho pequeno. Nossa, Ó, esse eu amo. vou até Ou- aproveitar a caneca aqui, ó. Para você ver, ó. Isso eu já falei em Olha, várias palestras sobre o Tim Burton, né? O lado dos vivos aqui, cinza e triste, é, macambúzio, bem vitoriano, né? E aqui, o lado dos mortos, bem colorido e animado, né? Então, é. esse contraponto aí é muito interessante, Ô, né? Dá para Júlia, ser discutido muita coisa. de perto ninguém é normal e de perto todo mundo é estranho. Todo mundo é estranho nesse mundo. Não adianta, Todo gente. mundo é Não dá estranho, pra fugir. depende do referencial, né? Então, para algum grupo, você Isso, vai ser você vai ser estranho. estranho, é. Não vai agradar todo mundo, não vai se adequar a todo mundo. Senão você, É, como é que fala o Sérgio Vaz fala que se todo mundo gosta de você, que você não está gostando muito de você, que você não está seguindo o que você acha legal, né? Eu exatamente, você acho não que está sendo você, não está sendo autêntico com você, né? exatamente. Então, E esse Thaís, negócio de ser estranho, né, é dentro de um padrão. Então, a gente sempre vai ter um padrão. Se você foge daquele padrão, você é estranho, né? A Dani tá falando Cthulhu, né? Cthulhu. É muito estranho pronunciar esse nome, né? Que é do um personagem famosíssimo do Lovecraft, né? Que é um grande escritor de horror. Acho que muita gente aí conhece. entendi, Tem muita coisa de horror aí pra entendi. gente ler e assistir. E a gente acaba remetendo o terror para o mal, né? Então eu acho que a gente tem que tirar uma coisa dessa live, eu acho que é isso, né? Exatamente, porque o terror também ele leva personagens para você que não são. Viva Sérgio Vaz, Carlos. Sérgio Vaz é É, tô excelente. apaixonada. Sérgio Vaz eu sempre falo, né? Em algum momento. E aí você tem no terror, né? Essa. Não tem muito nos personagens de terror, alguns têm, né? Mas atualmente, e alguns, né, famosos, você não tem essa. Tirando o Frankenstein que você falou, né? Você não tem essa coisa maniqueísta, né? Ou é bom ou é mal. São personagens mais complexos, né? No horror, geralmente. Entendi. Então você não é de todo mal e você não é de todo bom, né? Nem o mocinho é tão bom, ou a mocinha, e nem o vilão é tão mal. Muitas vezes. Isso faz com que se aproxime muito de nós, né? Nós Sim. temos nosso lado mal, né? Não vamos admitir, nós temos nosso lado mal. É que a gente não bota em prática, né? Porque a gente está trabalhado na sombra já, né? A gente já trabalhou a nossa sombra, então a Sim. gente já está zerado na vida, né? Então a gente está de boa. Então, mas assim, sempre é bom trabalhar de novo, né? Algumas coisas que a sombra vai sempre se somando aí, né? A Cíntia tá falando aqui do slasher. Slasher é uma outra, é um subgênero do terror, né? Tem vários subgêneros, Medo, sobrenatural, slasher, sim. gore, tem vários, né? E aqui tem muita coisa também no Brasil, né? E muito que se explora, por exemplo, tem ele não sei se eles não puderam assistir, não vi eles aqui, né? Pode ser. Mas aí o Recife Assombrado é outra dica que eu quero dar para vocês aí, que é um perfil muito legal, que ele fala de lendas e lendas urbanas e histórias de fantasmas só do Recife, Olha né? que Só legal, do... É gente. muito legal, fica a dica. E aí eu vou falar muitas de São Paulo aqui, né? Então, inclusive, a gente é bem parceiro, né? E tem, o terror está crescendo, né, gente? Ah, obrigada pelos elogios aí, gente, Ah, ó. é.
Gente, você acha que eu sou boba? Você acha que eu vou chamar ela aqui pra quê? Porque ela é maravilhosa. Eu falo isso pra ela toda hora, ela sabe. Toda vez que eu encontro. Tem o abraço Ai, eu mais fico sem gostoso graça. que existe nas galáxias. Isso é incrível também. O povo que está assistindo aqui também é maravilhoso, que eu conheço a maioria que está aqui. Gente boa. A Lu, que entrou agora, faz lives maravilhosas. Ler mulher, defende a mulher, a literatura, né? E eu acho, Thaís, voltando para o que a gente estava falando, que a gente não pode deixar de mostrar nenhum gênero para os alunos, para os estudantes, Exatamente. porque a gente não gosta deles, né? Isso é um pecado, não é, minha gente? E se tem um pecado aí, é esse, né? Não enriquece, né? Eu acho que é enriquecedor você falar de todos os gêneros, né? E discutir vários assuntos. Falta quantos minutos aí? Faltam 5 minutos. Quer ler alguma coisa? Se eu vou ler alguma coisa? Quer ler alguma coisa? Faltam 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Peraí, rapidinho. Eu acho que é isso, gente. Quando ela vai pegando, nós como professores de sala de leituras, bibliotecários, contadores de histórias, nós temos que navegar em diversos gêneros, possibilidades para a gente aprender e para a gente não deixar os nossos leitores, interlocutores, sem algum gênero só porque a gente tem preconceito que a gente não gosta. Vamos vencer os preconceitos. Ai, Tereza! A Tereza também trabalha as lendas urbanas aí comigo no turismo. Ó. Porque às vezes... Vou ler não gosta de ler, porque às vezes ela não descobriu o gênero que ela gosta de ler. E pode ser o terror, por exemplo, né, Thaís? Exatamente. Cada um gosta de um gênero e tudo bem, tá livre. É isso, cada um vai se... Essa é a grande beleza, não é? Manda então, ver. Assim, ó, vou ler um trechinho aqui que é do livro. Vou ler um poeminha rapidinho aqui, ó. Se cair, eu já... Não vai cair, pode cair. Se cair, eu já amei aqui, ó. Então eu vou ler aqui rapidinho. Espera aí. Vou ler aqui. É o Menino Palito e a Garota Fósforo. É um terror bem levinho. Menino Palito gostava da Garota Fósforo. Gostava era pouco. Sua figura esbelta o deixava louco. Mas como acender entre eles a chama da paixão? Simples. Foi só seguir seu desejo à risca, que ele saiu queimando faísca. Ó, vou mostrar que é live, tá tranquilo, tá favorável. Ai, meu Deus, que fofura. E aí, assim, ó, esse livro chama, do Tim Burton, né, que é de poemas, ele chama O Triste Fim do Pequeno Menino Ostra e Outras Histórias, né? E aí tem um bem pequenininho do Menino Ostra que tem 2 versos. Pode ler, pode ler. Chama O Menino Ostra Sai Pra Passear. Vou mostrar o Menino Ostra aqui, ó. Oh, meu Deus. E aí o poema tem 2 linhas só, parece um haikai. E como era a noite de Halloween, o menino ostra se fantasiou de ser humano. Hoje é Halloween, né, gente? Aqui no Hemisfério Sul. Então, assim, não tem a ver sempre, né, com as culturas antigas, né? Tirando, não vamos falar de religião, falar de culturas, né? Culturas. Que é a espiritualidade, né? Se liga com a espiritualidade, não necessariamente com a religião. Que já põe padrões, né? Sim, sim. Obrigada, sim. Carlos. E eu achei muito legal que você falou que não tem essa coisa do mal totalmente mal e o bom totalmente bom. Eu acho que é uma coisa muito legal de nós trabalharmos com os alunos, né? Exatamente. Porque muitas vezes eles se sentem mal, às vezes, por ter um pensamento ruim. Né? Mas a gente tem que saber que isso é normal. Você tem que trabalhar aquilo, né? Refletir sobre. Né? Então, a gente vai encontrar terror em tudo, na música também, né? Em todas as artes a gente vai encontrar. E como toda boa arte, né? A função da arte é fazer a gente se conhecer melhor, né? E conhecer os outros. Acho que a função da arte é essa. E salvar a gente, que está salvando agora, né? Está salvando a gente. E tratar do tema morte para ela não ficar banalizada, como está ficando com os números, né? A gente vê muito falando de número. A gente tem que lembrar que cada número é uma pessoa que era querida por alguém, né, gente? Então não são só números. E isso ajuda muito a criança a entender e a confortar as pessoas também, né?
Vou falar do Alice Cooper, Cíntia. Alice Cooper! Nós vamos trabalhar isso nas escolas quando voltarmos, né? Essas questões são importantes, né? Exatamente. Estranho Mundo de Jack é maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, maravilhoso. Esse aqui é o Cabeça de Abóbora, mas tem o Jack aqui, ó. O Jack e a Célia aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus. Gente, faltam 30 segundos. Um beijo grande, Thaís. Um beijão, gente. Você sabe. Gratidão por compartilhar tanta sabedoria com a gente. Obrigada por todo mundo que compareceu aqui. Um beijão em cada um, cada uma. Adorei, muito obrigada. Adorei mesmo. Vamos ver se a gente faz alguma outra sobre outro tema dentro do terror, né?